são duas pessoas diferentes. No trabalho, são pessoas diferentes que às vezes parece que não combinam, mas às vezes é um ajuste, é pequenos ajustes. E se você quer ter essa sensação de como funciona, faça a sua primeira consulta. Então veja, nós temos 3 sensações. Eu preciso me ouvir, ouvir o outro e ter o senso de responsabilidade ali no meio, para que cada um comece a entender o meu limite termina onde começa o direito do outro, ou o direito do outro começa onde termina o meu limite. Aumenta muitas vezes a periculosidade das pessoas fazer um enfrentamento desagradável. E eu falei semana passada que hoje eu vou falar sobre DL, que é a discussão do relacionamento. Que muitas pessoas não fazem uma DR, essa discussão do relacionamento, elas simplesmente fazem uma briga como se fossem duas crianças, que gritam, que berram, que ficam dando ideias ou provocando um outro. Isso toda criança sabe fazer uma encrenca. Agora, discutir uma relação que deveria ser de duas pessoas adultas, dificilmente acontece. Por quê? Porque ninguém quer deixar de ter a razão. Ninguém quer deixar de ter a última palavra. Isso normalmente nos leva num lugar muito complicado. Então precisa existir a compreensão, mas também precisa existir o que ouve, o que está ali ouvindo enquanto um está falando, depois quando um está falando, outro só está ouvindo. Então a relação precisa de vez em quando, que a gente chama de uma conversa difícil. Porque quando não tem essa conversa difícil, um dos dois na relação ou no trabalho ou em qualquer lugar vai acumulando tensão, vai acumulando e chega uma hora que essas tensões estão sobrecarregando essa pessoa, enquanto a outra talvez nem se flagrou, nem está ali com nada. Então precisa sim, sabemos que nós temos pessoas mais racionais, temos pessoas mais emocionais, e elas também formam esse casal, essa relação a dois, ou eles também estão no mesmo departamento, naquela mesma empresa, naquela mesma indústria ou naquela mesma escola, onde um ouve alguma coisa emocionalmente, pode até estar chorando já, e o outro está falando, não está se comprometendo e ainda assim não tem piedade. Tem essa impressão que não tem nenhuma piedade, mas as pessoas que são mais racionais, elas têm mais dificuldade em fazer essa somatória de emoções, como alguém que com qualquer coisa esteja muito emocionado. E lembrando, as doenças normalmente são essa somatória, essa somatização de sentimentos, de pensamentos, de coisas que vão acumulando e que vão tornando essa somatização para mais tarde ter problemas de quê? De doenças, de várias coisas, depressão, tudo vem do que? Desses movimentos ou desses momentos de conversa difícil que não sai, ou de conversa que é para sair e virar briga. Então são várias coisas que nós temos que olhar, e você, rádio ouvinte, precisa olhar para isso, precisa ter essa compaixão. São duas pessoas diferentes. No trabalho, são pessoas diferentes que às vezes parece que não combinam, mas às vezes é um ajuste, é pequenos ajustes. E se você quer ter essa sensação de como funciona, faça a sua primeira consulta lá comigo. 429-9992-0018. Faça aquela primeira consulta, que é o primeiro caminho para você entrar nessa transformação, nesse desafio que vai fazer com que a sua vida tenha um equilíbrio diferenciado, um emocional mais leve. E essa primeira consulta já vai começar a revelar os segredos que você guarda dentro de você e que você nem conhece, nem sabe que estão aí. Por esses e outros motivos, as pessoas carregam várias situações nas costas, vários pesos, porque elas não sabem qual é os traços de funcionamento dela, que automaticamente livrariam e deixariam mais leve a sua vida, o seu dia a dia. Discussão, a DR é um momento delicado, mas necessário quando duas pessoas estão enfrentando problemas. O objetivo não é vencer uma disputa, rádio ouvinte, o objetivo é fazer o entendimento, mas criar um espaço para escuta, clareza e acordos. Para que sejam saudáveis, é preciso que ambos estejam dispostos a se ouvir e a reconhecer suas responsabilidades e a ouvir o outro. Então, nesse sentido dessa escolha, escolha o momento certo
E aí, o difícil é o seguinte, qual é o momento certo para essa sensação de colocar tudo, a gente poderia dizer assim, em pratos limpos? Qual é esse momento? Porque se eu estou sobrecarregado, talvez anos já, e preciso desse momento da conversação, eu tenho que lembrar que o outro não está nessa mesma linha que eu estou. Mas também o outro tem que lembrar que talvez anos e anos não esteve nessa linha, a conversa difícil não surgiu por falta de um entendimento melhor, né? Então, evite iniciar a conversa no meio de brigas e tensões, né? E se o outro se permitir ter esse espaço, né? Procure um ambiente tranquilo e privado. Espere que ambos estejam calmos. Defina um tempo para conversar e não ser interrompido. Se a gente for olhar hoje, as gerações mais novas, elas estão na tecnologia. E o que os jogos que hoje adultos, essas crianças jogavam, o que elas olhavam? Lá tudo acontecia, e ia acontecendo. Essa pessoa entra numa relação, entra no estado, no trabalho, no emprego, tanto faz, comércio, indústria, e aí ela precisa ter obediência, tem limite, tem parada, tem trabalho duro, e essa pessoa passou a maior parte da vida dela no celular, onde tudo se relacionava, ia em frente, isso, aquilo, ou então ela estava naqueles jogos que se eu preciso matar para não morrer. E aí aumenta muitas vezes a periculosidade das pessoas fazer um enfrentamento desagradável, né? Então tem muito a ver, você pai, você mãe, tem criança, tira o celular da mão dessa criança, não deixa ela até os 13, 14 anos, deixa ela ser criança, vá do lado dela, brinca com ela, para quê? Para que ela possa crescer, inclusive saber o que é uma DR, o que é uma discussão de pai e mãe, o que é uma discussão de casal, o que é uma discussão entre irmãozinhos, o que é uma discussão no ambiente de trabalho, o que é uma conversa difícil, porque a conversa é considerada conversa difícil porque um dos interessados da conversa não sabe, e talvez o outro já tentou muitas vezes e nunca conseguiu, mas chega uma hora que a conversa precisa ser difícil mesmo, porque ela precisa ser colocada em pauta. Você, rádio ouvinte, lembrar sempre o seguinte: mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu volta à tona e precisa ser liberado para a sua vida. Use a comunicação não violenta. Veja o que pode ser leve, porque o que pode ser leve para você pode ser pesado para o outro. Lembrando sempre, vida leve e saudável. Essa é a regra. Quanto mais você tornar saudável a sua vida, mais leve ela se torna. Mesmo que por um período X, alguém vá começar ou tenha necessidade de colocar algumas coisas que nunca foram colocadas. Mas a partir do esvaziamento de um e do cuidado do outro, tudo pode começar a acontecer de novo. E eu vejo isso nos casais. Porque, inclusive, bem recente, eu estava atendendo um casal que realmente estava se separando, tinha motivos para se separar. E aí a mulher lembrou do meu celular, ligou, mandou o marido vir, inclusive de outra cidade, bem mais longe. E aos poucos ele foi se tornando um marido que ela nem conhecia, de uma forma muito mais leve do que quando ela conheceu ele, mas tinham vários problemas para resolver ali. E aí ela vem e também faz análise. Aí ela começa a compreender por que o marido dela estava tão diferente a partir da análise, e quanto ela estava diferente a partir dessa análise, e o quanto a vida ficou mais leve para ambos. Então é necessário, às vezes, você investir um pouco, da mesma forma que você investe em qualquer outra coisa. Às vezes é necessário você investir um pouco, você como marido, mulher, você como pai e mãe, vocês como jovens, vocês na área de trabalho. Não tem o que você não tem problemas. E se você está com problema no financeiro, na saúde ou no dinheiro, quando você mexe em uma situação, você acaba ajustando e colocando todas em dia. Então, precisa ter esse ajuste para que essas três coisas funcionem: saúde, relacionamento e o financeiro, para que vocês possam ter uma vida muito mais leve e saudável, conforme o nome desse programa.
Nada de briga de criança como adulto, nada de deixar um no vácuo, nada de deixar um esperando e outro precisando um acolhimento ou uma conversação. Conversas difíceis, elas são exatamente para tirar esses pesos que a gente tem sobre as costas, ou um outro tem sobre as costas, porque um ou outro às vezes não quer dar o braço a torcer. Então vamos lá, vamos tentar ter uma vida cada vez mais leve e saudável. Uma boa terça-feira para todo mundo que estiver me ouvindo e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.